Evangelho segundo João escreveu, capítulo de número 15. Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 15, a partir do primeiro versículo. Quantos acharam? Digam glória a Deus. Vou esperar então mais um pouquinho, quase ninguém achou, né? Evangelho de João, capítulo de número 15, a partir do primeiro versículo. Vamos ler nessa tradução aí, a nova tradução da linguagem de hoje. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas, Ele corta, embora eles estejam em mim. Mas os ramos que dão uvas, Ele poda, a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. Em algumas versões diz que eles já estão limpos por meio da palavra do Senhor. 5. Já passou o 5? 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Aqui está a tua palavra, Senhor, ministrada ao meu coração. Que eu seja, Pai, por mais uma vez instrumento teu. Que não sejam as minhas palavras, mas que seja o teu Espírito Santo, Senhor, a falar com a tua igreja. Que esta palavra, Senhor, assim como encontrou o meu coração e o meu espírito, possam encontrar, Senhor, corações e espíritos prontos para ouvi-la, prontos, Senhor, para praticá-la. E que tudo que fizermos seja para a honra, para a glória, para o louvor do teu santo nome. Amém. Amém. Esse texto que nós lemos, essa comparação que Jesus faz, é uma das mais ricas que nós temos na palavra de Deus. É uma das mais ricas e significativas que nós temos de Jesus, que Ele nos ensina. Essa comparação que o Senhor faz é de muita importância para a relação dele com a gente, para a relação do seu povo com ele. O Evangelho de João, quando escreve sobre Jesus, João, ele é muito singular, ele é muito especial. Os outros evangelhos que trazem um resumo da vida de Jesus, e a gente consegue entender e ter essa certeza no final deste livro, que João diz que tudo que foi escrito nesses evangelhos é pouco perto de muitas coisas que o Senhor fez, que não daria em livro nenhum. E ele ainda fala que não daria nenhum livro desse mundo. Então João, ele escreve de uma maneira especial. João, ele vai destacar
ele busca apresentar Jesus como Filho de Deus e como Salvador do mundo. João aqui vai destacar Jesus, o evangelho dele difere dos outros, é diferente dos outros, porque ele vai focar nos discursos de Jesus. João ele vai focar nos discursos, nas declarações, revelando a identidade divina de Jesus. E a profundidade desse relacionamento de Jesus com o nosso Pai. Esse capítulo de número 15, parte dele que nós lemos, ele está inserido em um contexto onde Jesus está se despedindo. Ele está se despedindo dos discípulos, se encaminhando para a morte, para a ressurreição, se encaminhando para cumprir um propósito. Ele prepara os discípulos para a sua morte e para a sua ressurreição. Então ele instrui os seus discípulos. O contexto desse capítulo é de uma instrução de relacionamento. Instrução de relacionamento. É isso que o Senhor está fazendo nesse momento. E eu quero hoje com vocês, queridos, para cada versículo que nós lemos, extrair essa aplicação de ensino para as nossas vidas. Extrair o que esse texto tem para nós de ensino. Assim como Jesus instruiu os seus discípulos sobre essa importância de permanecer nele, é o que o Senhor quer falar aos nossos corações essa noite. Amém? A importância de permanecer nele. O primeiro versículo, ele vai dizer: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Jesus ele se apresenta como a videira verdadeira. Ele estabelece ali naquele momento como uma fonte. Eu sou a fonte legítima. Eu sou a fonte verdadeira. Eu sou a única fonte de vida espiritual. O Senhor nesse momento está estabelecendo essa fonte como única e legítima fonte de vida espiritual. A imagem da videira, eu quero trazer um pouco para o Antigo Testamento. A imagem da videira, ela vai se enraizar numa tradição judaica. Põe para mim, filho, por favor. Salmos de número 80, verso de número 8. No Antigo Testamento, Israel era frequentemente retratado como uma videira de Deus. Trouxeste uma vinha do Egito, lançaste fora as nações e a plantaste. Israel. O livro de Isaías, no capítulo de número 5, versículo de número 7, também vai trazer esse retrato como uma videira que Deus plantou. Isaías, capítulo de número 5, versículo de número 7. Livro de Isaías 5, 7. Porque a vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias. Jesus, quando se autodenomina a videira verdadeira, ele está afirmando: eu vim para cumprir um propósito que Israel deveria ter cumprido. Eu vim cumprir esse propósito. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou a fonte. Eu sou a fonte legítima. Eu sou o único que pode trazer vida espiritual. Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Jesus, quando se autodenomina videira verdadeira, ele está fazendo essa afirmação. Ele é a fonte de vida, a conexão com Deus. E o Pai é o agricultor. O Pai é o que cuida da videira, é o que cuida da vinha. E o papel do agricultor, o papel do Pai, é de extrema importância. É de cuidar. Ele é o responsável para garantir
que a videira esteja saudável e produza frutos. Ah, você não entendeu essa. Deus é responsável por garantir que a videira esteja saudável e produza frutos. Mas precisamos permanecer nele. O Senhor, Ele está ativamente envolvido nisso. Deus está ativamente envolvido em cuidar, em cultivar a nossa vida espiritual. Deixa eu te dizer uma coisa essa noite. Há uma importância do Senhor neste envolvimento. É cuidar da sua vida, é cuidar da vinha, é cuidar da videira, é entender que a nossa vida espiritual é um cultivo do reino dos céus. Quando eu me coloco à disposição do Senhor e entendo que é Ele que precisa zelar, é Ele que precisa cuidar, eu vou produzir frutos. Eu vou produzir frutos nessa caminhada com o Senhor. No versículo de número 2, Jesus diz: todo ramo que estando em mim não dá fruto, Ele corta. E todo que dá fruto, Ele poda, para que dê mais fruto ainda. Aqui nós temos duas ações. Aqui nós temos o cortar e o podar. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, Ele corta. E todo o que dá fruto, Ele poda, para que dê mais fruto ainda. Ramos que não produzem frutos são cortados. Ramos que não produzem frutos são cortados. Mas quais são esses ramos que não produzem frutos? Aparentemente se apresentam estar com Cristo. Aparentemente se apresentam estar com o Senhor. Aparente se apresentam viver o que Cristo nos direcionou para viver. Aparentemente. Mas não produz evidência. Não consegue produzir uma evidência de uma vida transformada. Não consegue produzir evidência de que houve transformação, de que é uma árvore frutífera. Ele não consegue produzir essas evidências. E essa falta de fruto é uma evidência de que este ramo não está conectado com Deus. Esta falta de fruto é um sinal que não há uma conexão com Deus. Preste atenção, queridos, queridas, amados e amadas. Isto é muito sério para as nossas vidas. O que o Senhor está dizendo aqui para nós é de uma esterilidade espiritual. Esterilidade espiritual. Isso vai me levar a uma separação de Deus. Se eu não estou produzindo frutos, este ramo será cortado. Não é uma vida de aparência, é uma vida de essência. Não é uma vida de aparência, é uma vida de essência. Por outro lado, tem a poda. É um processo necessário. É um processo que vai beneficiar o ramo. Porque se ele está podando, é porque está vindo frutos. Então ele precisa ser podado para que venha mais frutos. Esse processo ele precisa acontecer. Na nossa vida espiritual, o que pode representar essa poda? As nossas provações, as nossas dificuldades, os nossos desafios de cada dia. E esse podar do Senhor vai representar uma correção,
um redirecionamento talvez do caminho. Vai representar um conserto de Deus. Vai representar o cuidado do Senhor, o cuidado com a vinha, porque Ele é responsável para garantir que este ramo esteja saudável. Então esta poda é necessária. Em Hebreus capítulo 12, versículo 11, diz que nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto. Produz fruto. Fruto de justiça, fruto de paz, para aqueles que permanecem, para aqueles que perseveram. Precisamos entender esse podar do Senhor, esse processo. Mais vale hoje ser podado do que ser cortado. Porque se você é cortado da videira, você não está produzindo frutos. Mas se você é podado, querido, há fruto sendo gerado na sua vida. Há fruto sendo gerado na sua vida. O versículo de número 3 vai dizer: vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Jesus dá uma segurança para os discípulos nesse momento. Jesus assegura aos discípulos: eles estão limpos pela palavra que Ele falou. Porque a palavra do Senhor, ela tem poder para purificar. A palavra do Senhor, ela tem poder para transformar. A palavra do Senhor, ela tem poder para curar. A palavra do Senhor tem poder para limpar. Por isso Jesus declara isso: vocês já estão limpos pela palavra, pelas palavras que eu lhes tenho dado. Pelo que vocês estão ouvindo, que está saindo da minha boca, vocês estão sendo limpos. Pelo que eu tenho falado para vocês e vocês têm seguido, vocês estão limpos. Há uma limpeza espiritual para nós essa noite. O Senhor está nos assegurando que pela palavra dEle nós estamos limpos. Mas precisamos estar constantemente em contato com a palavra. Porque o livro de Provérbios vai dizer no capítulo 10, versículo 11: a boca do justo é fonte de vida, mas a boca dos ímpios abriga a violência. Permita essa noite que a palavra de Deus molde a sua vida. Permita essa noite que a palavra de Deus possa limpar a sua vida, possa limpar todas as áreas da sua vida. Permita essa noite que essa palavra de Deus, que a palavra de Deus possa entrar, penetrar no teu espírito e fazer com que essa conexão seja constante, que você consiga permanecer no Senhor. Glória a Deus. Quantos estão entendendo? Digam glória a Deus. Glória a Deus. Olha o que diz o versículo de número 4: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Jesus está mostrando ali para os discípulos e para nós essa noite a importância de nós permanecermos nele, permanecermos na palavra, ter uma relação contínua. Permanecer é ter uma relação contínua, uma relação ativa com o Senhor, uma relação íntima com Jesus. Não é só uma conexão rasa, não é só, vou buscar aqui porque eu preciso orar. Não, é a intimidade com o Senhor, é a busca por saber que Ele é seu Pai, é a busca por saber que Ele vai te ouvir e você também vai ouvir a voz dEle. Essa conexão, ela precisa ser contínua. Permanecer é uma relação contínua, uma relação ativa, uma relação íntima com o Senhor.
sem essa relação, sem essa ligação com o Senhor, nós somos incapazes de produzir frutos. Se eu não tiver essa relação com o Senhor, eu sou incapaz de produzir fruto. Permanecer em Cristo, permanecer no Senhor, envolve prática espiritual. Oração, leitura da palavra, meditação, estudar, comunhão com os irmãos, comunhão com a igreja, prática espiritual. Ser obediente à palavra do Senhor, não uma obediência parcial, uma obediência total à palavra do Senhor. Se nós não tivermos, se nós não conseguimos nos manter em Jesus, se a gente não permanecer a nossa vida em Jesus, se eu não conseguir uma relação contínua, uma relação íntima com Jesus, o meu esforço para produzir um fruto vai ser de nada. Eu posso me esforçar para produzir esse fruto, mas nada vai adiantar. Eu vou ser um ramo que é jogado fora, que seca. Eu vou ser um ramo que será cortado. Não adianta eu me esforçar para produzir esse fruto. E o fruto aqui que a palavra diz é o comportamento, é o caráter, são as nossas ações no dia a dia, não só dentro do templo, mas onde o meu dia a dia acontece. Porque nós nos reunimos aqui no templo 2 vezes por semana. São os cultos de quarta, agora tem os cultos de terça também, na hora do almoço, né? Você que pode, vem, meio-dia, os cultos de terça-feira. Já falei com o bispo para deixar um pouquinho para mais tarde, que eu saio para almoçar um pouquinho depois, para poder vir também. Mas se você pode, venha, toda terça-feira ao meio-dia. Então agora, com a terça-feira, nós temos 3 encontros aqui no templo. Terça ao meio-dia, nas nossas quartas de fé, e no domingo, sobrenatural. Nós passamos mais tempo fora do templo do que dentro do templo. Então, do que eu me alimento aqui, tem que ser exalado lá fora. Do que eu sou alimentado aqui pela palavra, do que eu me esforço aqui para ouvir a palavra de Deus, para receber e praticar, eu preciso praticar lá fora. Esses frutos precisam ser gerados lá fora, para que outros possam estar aqui junto, ouvindo também da palavra, se aproximando do Senhor, se relacionando com o Senhor, tendo a vida mudada, tendo a vida transformada, tendo a família restaurada, gerando ainda mais frutos. Porque o final desse trecho que nós lemos é justamente isso. E nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Mas a gente precisa apertar um pouquinho aqui para ser consertado. Foi a palavra que o Senhor ministrou ao meu coração. Eu estava hoje com a pastora Priscila, conversando de tarde, e eu estava meditando um pouco na palavra. Foi uma palavra dessa semana que eu meditei, e aí eu fiquei pensando, falei, Senhor, essa palavra, talvez uma palavra dura, né? Ramo sendo cortado, você não está dando fruto, vai ser jogado fora. E aí o Senhor ministrou ao meu coração uma palavra de conserto. É uma palavra de conserto. Eu precisei ouvir essa palavra, e o Senhor também está ministrando no coração de alguns. É uma palavra de conserto para as nossas vidas. E aí a pastora veio, botou a mão na minha cabeça, né? Que Deus te use, varão, terra, mentira, ela falou em língua não. Que Deus te use lá, né? Que Deus possa te usar. Eu falei, amém, amém, recebi aquilo. E aquilo veio uma alegria no meu coração, porque eu tinha acabado de falar com o Senhor, isso ela não sabe, está sabendo agora.
Ela nem sabe disso. Eu estava meditando lá no quarto e falando com o Senhor sobre essa palavra. Uma palavra dura, Senhor. Está sendo dura para mim, né? Dura para o meu coração. E para a igreja, num culto de domingo à noite. E aí ela veio. Deus te use e tal. O que você tem aí para a igreja é do Senhor. Eu falei, amém. E aí eu fiquei em paz. Vocês já tiveram essa sensação de estar numa angústia, alguma coisa, e de repente vem uma paz assim que você não consegue explicar? É Deus. Não tem explicação. É o Espírito Santo. É a presença do Senhor. Não tem explicação. É a presença. E aí vem uma alegria. É um misto de alegria, um misto de medo, de alegria de novo, aí medo de novo, aí alegria. É o Espírito Santo confirmando no nosso coração a nossa ação. Então, quando acontecer isso na sua vida, peça ao Senhor esta confirmação de que é o Espírito Santo que está ministrando na sua vida, que é o Espírito Santo que está confirmando uma palavra no seu coração e no seu espírito. Faça isso, que a paz que excede todo o entendimento vai repousar sobre a sua vida, e essa alegria vem. E aí eu fiquei mais tranquilo, falei assim, então dá-lhe, Pai, então vamos, é conserto, é palavra de conserto, foi palavra para mim de conserto, então é a palavra para a tua igreja, então me usa, Pai, eis-me aqui para ser usado. Mas sem essa conexão, este fruto que está sendo gerado hoje aqui nesse altar, seria em vão o esforço, seria em vão. E essa conexão, essa busca, ela precisa ser diária. Ela precisa ser diária. Essa semana que passou, as crianças estão de férias, né? Acho que tudo, né? Faculdade também, né? Tem bastante coisa. A Cat deu um sorriso ali. Por que, Cat? As crianças estão de férias, né? E aí a gente dorme um pouquinho mais tarde, porque a rotina deles é cedo. Então é tudo mais cedo, para poder depois ter a nossa rotina de trabalho. E aí eles de férias, a gente se deu, né, o luxo de poder dormir um pouquinho mais tarde. Mas o meu devocional essa semana foi tão meia boca. E eu reconheci isso, eu falei isso com ela. Falei, olha, o devocional essa semana, só o sangue do Cordeiro, misericórdia. E a gente precisa ter esse discernimento. A gente precisa ter esse discernimento. Cada vez que você busca, cada vez que você quer buscar, você vai querer buscar ainda mais. E quando você perde essa conexão com o Pai, cara, eu fico meio brocochô, fico meio assim. Brocochô, conhece? A expressão brocochô, conhece, né? As expressões lá do Rio, né? Que a gente usa, né? Que as pessoas olham pra gente assim, o que tá falando, né? Fico meio pra baixo, assim. E eu comentei isso com ela, eu falei assim, essa semana não foi legal o meu devocional. Não foi. Porque a gente bota o relógio para despertar 1 hora, né? Aí mais 10 minutos. Mais 5, só eu que faço isso, né? Só eu, não tem problema não. Mais 5, aí mais 10. E aí acorda desesperado, né? Para fazer as coisas. E aí foi meia boca. Mas eu me cobro. Nós precisamos nos cobrar, porque nós somos ramo. E se nós somos ramo dessa videira, nós precisamos produzir frutos, porque os frutos que nós iremos produzir vão gerar outros frutos, e é através da sua vida que outros frutos serão gerados. Por isso nós precisamos nos empenhar com isso. Precisamos nos empenhar em estar na presença de Deus, buscar essa conexão. No versículo de número 5, olha o que está escrito: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá fruto. Ó, aí. Desvendamos o mistério, revelado o mistério. Se permanecer em mim e eu nele, esse dá fruto. É eu no Senhor e o Senhor em mim. É eu no Senhor e o Senhor em mim.
assim eu gero fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Está aí. É eu no Senhor, o Senhor em mim. Porque se Ele não estiver em mim, eu não faço nada. Eu não faço nada. Se o Senhor não estiver na minha vida, eu não faço nada. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Jesus está reafirmando o que Ele falou no versículo de número 4. Permaneçam em mim e eu em vocês. Jesus está reafirmando essa identidade dele como nossa videira. Essa identidade de videira única em nossa vida. Uma dependência do Senhor. Uma dependência do Senhor para qualquer realização espiritual. Qualquer realização espiritual. Sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Essa declaração do Senhor é top. É poderosa demais essa declaração. Sem mim, vocês não podem fazer nada. Sem mim, vocês são incapazes de realizar algo de valor, algo de eterno. Sem mim, vocês não conseguem fazer nada. Mas deixa eu te dizer uma coisa essa noite. Ele está aqui disponível para que você possa recebê-lo. E Ele está de braços abertos para receber você. Ele está de braços abertos para receber você. Para receber as nossas vidas. Mas nós precisamos ter o Senhor também em nossas vidas, porque há uma promessa nesse versículo. Nesse versículo há uma promessa: permaneçam em mim e eu em vocês, e vocês darão muitos frutos. Há uma promessa de Deus para as nossas vidas. Eu no Senhor, o Senhor na minha vida, nós iremos gerar frutos. E aqui, frutos do Espírito, Gálatas 5, 22 e 23, amor, alegria, paz, paciência, benignidade, fidelidade, bondade, frutos de justiça, frutos de paz, mansidão, domínio próprio, capacidade que nós adquirimos com o Senhor de mostrar o reino de Deus para outras pessoas. Mostrar o reino de Deus para aqueles que precisam. Mostrar o reino de Deus para aqueles que uma vez estiveram e foram machucados. Uma vez estiveram e não estão mais na presença de Deus. Uma vez frequentavam o templo, a igreja, mas hoje não frequentam mais. É esta capacidade que o Senhor está liberando para nós essa noite. Uma capacidade de nos aproximar dEle, para poder gerar esses frutos. Há uma promessa do Senhor para nós essa noite: permaneçam em mim, diz o Senhor, e se eu permanecer em vocês, vocês irão gerar frutos. Glória a Deus. Uma vida dedicada a Deus pelo poder do Espírito Santo. É isso que nós precisamos. Ter uma vida dedicada a Deus pelo poder do Espírito Santo. Versículo de número 6. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Uma advertência do Senhor, uma advertência de Deus sobre consequência de não permanecer nele. Uma advertência do Senhor sobre uma consequência de não permanecer nele. Os ramos que não permanecem em Cristo se tornam secos. Os ramos que não permanecem em Cristo se tornam inúteis.
os ramos que não permanecem em Cristo se tornam destinados a ser queimados. Ramos que não permanecem no Senhor, destruição. Os ramos que não permanecem no Senhor têm a imagem, refletem a destruição, refletem aquilo que é rejeitado, reflete aquilo que é abandonado, não reflete uma verdadeira relação com o Senhor. Nenhum ramo infrutífero permanece em Cristo. Nenhum ramo que dá fruto permanece em Cristo. Assim como nenhum ramo que está em Cristo permanece sem frutificar. Ficou confuso? Vou repetir. Nenhum ramo que não dá fruto não permanece. Mas se você é um ramo que tem o Senhor, que o Senhor permanece, fique tranquilo que você vai dar frutos. Fique tranquilo, você vai gerar frutos. O ramo que não está frutificando é a imagem de que não tem relação com o Senhor. Mas se você está no Senhor, fique tranquilo, o fruto vai ser gerado pela sua vida. Frutos serão gerados pela sua vida. Se o Senhor está dizendo isso para nós, se Jesus quis ensinar isso para nós, ramos mortos são tirados. Quer dizer que tem ramos unidos em Cristo que falham na produção de fruto. Olha isso. Se Jesus está ensinando isso para a gente, quer dizer que tem ramos que estão ligados a Ele, mas não estão frutificando, não estão gerando frutos. Será que eu estou gerando esse fruto? Será que eu estou me colocando à disposição para gerar esse fruto? Será que eu sou um ramo que precisa ser podado, ou eu sou um ramo que precisa ser cortado? Ramos estão unidos com Ele, mas falham, não demonstram a produção de frutos de verdade, frutos de obediência, de paz, de amor. Não conseguem produzir esses frutos. E sabe o que acontece? Seca espiritual. Seca espiritual. E essa seca espiritual me leva à separação de Deus. É Deus que faz que nós permanecemos firmes em Cristo. É Deus que faz com que nós permanecemos firmes em Cristo. Mas se eu não estou firme em Cristo, eu não consigo gerar esse fruto. Se eu não estou firme em Cristo, eu não consigo gerar esse fruto. Eu posso estar unido com o Senhor, mas se eu não estou firme, eu não consigo produzir. Versículo de número 7, e eu já estou acabando. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Mais uma promessa para as nossas vidas, mas há uma condição. Jesus nos promete que se a gente permanecer nele, permanecer na sua palavra, o que nós pedirmos,
as nossas orações serão eficazes. Se eu permaneço no Senhor, permaneço em Cristo, a sua palavra permanece, e eu permaneço nele, ele permanece em mim, o que eu orar será atendido, a minha oração será eficaz. Mas preste atenção, quando estamos alinhados com a vontade de Deus. Se estivermos alinhados à palavra, se estivermos alinhados ao Senhor que habita em nós, os nossos desejos, os nossos pedidos estarão em sintonia com a vontade de Deus. Por isso que a palavra diz: se permaneceres em mim e eu em vós, pode pedir o que quiser que vocês serão atendidos. Mas o pode pedir o que quiser à condição de permanência, de vida contínua, de intimidade com o Senhor. E se eu tenho uma vida contínua, se eu busco ao Senhor, se eu tenho intimidade com Ele, o que eu pedir vai estar alinhado à vontade do Pai. O que eu pedir para Ele vai estar alinhado à sua vontade. Porque o Senhor, Ele nos dá tudo que a gente precisa. Ele sabe o que nós precisamos, mas Ele quer ouvir o filho pedindo. Mas nós precisamos permanecer na sua presença. A nossa oração sim vai ser eficaz. É um ensino para nós sobre isso, sobre essa relação, sobre essa intimidade, sobre essa obediência à palavra de Deus. Quanto mais eu sou obediente, quanto mais eu me alinho à palavra de Deus, quanto mais eu me aproximo, quanto mais eu crio essa intimidade com Ele, o que eu pedir vai estar alinhado à vontade dos céus. Vai estar alinhado à vontade. O quão íntimo eu estou do Senhor, para poder, nas minhas orações, quando eu dobro os meus joelhos, na manhã, na tarde, na madrugada, à noite, o quão íntimo eu estou do Senhor, de orar e já saber que é a vontade dEle também para a minha vida. Quanto eu estou me relacionando com o Senhor, para que esse desejo, para que essa vontade, para que esse pedido esteja em sintonia com o Pai. Essa promessa de Deus não é um desejo nosso de egoísmo, não é um desejo egoísta, mas é um incentivo para a oração, é um incentivo para a busca, é um incentivo para orar de acordo com a vontade de Deus, é um incentivo para orar e saber que Ele vai ouvir e Ele vai me responder. É orar crendo, sabendo que o que eu estou pedindo está alinhado com os céus. O que eu estou pedindo está alinhado com a vontade do Pai. Mas eu preciso permanecer na sua presença. Há um liberar do Senhor para nós essa noite. Um liberar de oportunidade. O Senhor está liberando oportunidade para nós essa noite, de nos achegar a Ele, de fazer com que Ele permaneça nas nossas vidas, de fazer com que essa oportunidade eu também possa permanecer nele, ouvir da sua voz, ser um ramo que será frutífero, ser um fruto que vai gerar outros frutos, ser um fruto onde vão olhar para nós, olhar para as nossas vidas, olhar para as nossas atitudes, as nossas ações e enxergar
o reino dos céus, enxergar a Deus, refletir as características de Jesus Cristo. Será que eu estou tão próximo do Senhor que eu consigo refletir? Será que de fato eu sou um ramo dessa videira? Será que de fato eu estou me esforçando e este fruto que eu estou produzindo está alcançando outras pessoas? Ou eu estou produzindo frutos só para o meu benefício? Fique de pé.